Pessoal, notícia urgente. Foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal mensagens falando sobre pagamentos ao ministro Dias Toffoli. E não só isso, teriam mensagens também do próprio ministro Dias Toffoli falando sobre esses pagamentos. Nós já estamos falando há muito tempo que o escândalo do Banco Master é o maior escândalo da história do país, que gente da elite dos três poderes vai cair com o conteúdo do celular do Vorcaro, só que a Polícia Federal só conta com mobilização popular. O Supremo quer acabar com a investigação, o Congresso quer acabar com a investigação, o governo Lula quer acabar com a investigação, a Polícia Federal está soltando essas informações justamente pra gente se mobilizar. É exatamente a mesma coisa que aconteceu na época da Lava Jato. Contra toda a elite dos poderosos, a população se mobilizou e deu forças para que a Polícia Federal, para que o Ministério Público, para que a Justiça fizesse o seu trabalho. Por isso, eu já adianto para vocês, nós vamos continuar na onda de manifestações que nós temos organizados contra o escândalo do Banco Master e especificamente agora contra o ministro Dias Toffoli, que tem que sofrer impeachment imediatamente. Esse é um momento que nós precisamos dar fôlego, nós precisamos dar gás, que a gente precisa voltar com a nossa esperança de que tomar as ruas tem sim a capacidade de mudar o nosso país. Nós já fizemos isso na época do impeachment da Dilma, a mobilização perdeu gás, perdeu força, a população ficou anestesiada e aí a classe política e o judiciário se sentiram confortáveis mais uma vez para nos assaltar todos os dias, percebendo que a população está desmobilizada. Só que agora a gente tem outro momento histórico, outra grande operação sendo levada em frente. Acabou já a perícia no celular do Vorcaro, o que significa que nos próximos dias a gente deve ter informações ainda mais bombásticas e a gente precisa ter uma mobilização popular gigantesca e constante para não deixar isso acabar em pizza. Os policiais da Polícia Federal que estão passando essas informações para a imprensa estão arriscando as próprias carreiras, estão arriscando as próprias vidas para não deixar esse escândalo morrer. A gente não pode deixar esse sacrifício sem vão. Vamos pra rua. A história de hoje é daquelas que misturam os corredores do poder com o mundo das altas finanças no Brasil. É uma trama que envolve muito dinheiro, poder e, claro, sérios questionamentos sobre a integridade de uma das nossas mais altas cortes. Pois é, um ministro do Supremo, um banqueiro e um celular apreendido. O que uma coisa tem a ver com a outra? Parece até um início de uma piada, né? Mas o assunto é muito sério. É justamente essa conexão que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente entender essa confusão toda, primeiro é preciso saber quem são as peças-chave nesse tabuleiro. Vamos começar com o Daniel Vorcaro. Ele é a figura central do lado financeiro da história, o dono do Banco Master. Um banco que recentemente passou por uma liquidação e que agora está na mira de uma investigação federal. E, do outro lado, no judiciário, temos o ministro Dias Toffoli, do STF. E aqui já tem um ponto importantíssimo. Ele é o relator do caso, ou seja, é o juiz responsável por conduzir essa investigação lá no Supremo. E para fechar esse trio, entra em cena a Polícia Federal. São eles que estão na ponta da lança da investigação, a chamada Operação Compliance Zero. E foram eles que encontraram as informações no celular que, bom, deram início a toda essa polêmica. Beleza. Agora que a gente já sabe quem é quem, vamos mergulhar no que é, afinal de contas, essa investigação financeira que deu origem a tudo. A investigação tem nome e sobrenome: Operação Compliance Zero. E o foco dela é bem claro: apurar se rolou fraude financeira e em grande escala lá no Banco Master. Certo, mas como essa suposta fraude funcionava na prática? Segundo a Polícia Federal, era um esquema de 3 passos. Primeiro, o banco teria emitido uma bolada, 50 bilhões de reais em títulos, prometendo mundos e fundos, mas sem ter grana para garantir o pagamento. Segundo passo, para maquiar as contas e fingir que tinha dinheiro, o banco teria comprado ativos que nem existiam de uma outra empresa. E para fechar, o passo 3. Esses mesmos ativos fantasmas foram vendidos para outro banco, o BRB, por mais de 12 bilhões de reais. Os investigadores olham para isso e chamam de um resgate irregular. Ok, até que parece uma investigação de crime financeiro, certo? Complexa, mas dentro do esperado. Só que é agora que a história dá uma guinada e bate lá na porta do Supremo Tribunal Federal, criando um conflito, olha, bem complicado. Então, aqui tá o pulo do gato. A Polícia Federal tá lá, analisando o celular do banqueiro investigado, o Daniel Vorcaro, e, de repente, encontra menções ao nome do ministro Dias Toffoli. Exatamente, o mesmo ministro que é o juiz do caso. Aí, claro, acende um alerta gigante de possível conflito de interesse, né? E não é só a citação no celular. Algumas decisões do ministro no andamento do processo também levantaram sobrancelhas. Primeiro, lá em dezembro, ele puxou todas as investigações para debaixo do seu controle, lá no STF. E depois ele deu uma ordem bem incomum. Mandou lacrar as provas e guardar no próprio tribunal. Normalmente, essas provas ficariam com a polícia, que é quem investiga. Bom,
Com uma situação delicada como essa, é claro que os envolvidos se manifestaram. Vamos ver o que cada lado disse sobre essa história toda. O gabinete do ministro Toffoli soltou uma nota. A defesa dele tem basicamente 2 argumentos. O primeiro é que tudo não passa de ilações, ou seja, insinuações sem base, sem prova concreta. E o segundo é um argumento mais técnico, jurídico. Eles dizem que a Polícia Federal nem tem o poder legal, a tal da legitimidade, para pedir que um ministro seja considerado suspeito. Esse papel, segundo eles, seria da Procuradoria-Geral da República. Já a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro seguiu outra linha. Eles focaram em criticar o que chamaram de vazamento seletivo de informações para a imprensa. A tese deles é que isso cria constrangimentos, favorece essas mesmas relações e constrói uma narrativa errada da situação, prejudicando o direito de defesa. Mas olha, esse caso não é só sobre Toffoli e Vorcaro. Ele acabou tocando numa ferida bem maior, uma discussão sobre as regras do jogo para o próprio poder judiciário brasileiro. É exatamente por isso que essa história toda ganhou uma dimensão tão grande. Ela jogou mais lenha na fogueira de um debate que já existe há muito tempo no Brasil. A gente precisa ou não de um código de ética formal para os ministros das cortes superiores, como o STF. Porque hoje não existe um código desses com regras claras de conduta para eles. E aí fica a grande pergunta no ar, né? Será que toda essa pressão, toda essa atenção que o caso do Banco Master gerou, vai ser o empurrão que faltava para finalmente criar essas regras? Para estabelecer um código de conduta claro para o topo do judiciário brasileiro? Bom, essa é uma resposta que só o tempo vai dizer.